No início dos anos 2000, Wes Craven, o mestre por trás da franquia Pânico, tentou reinventar o mito do lobisomem em um cenário inusitado. A capital da fama e das aparências, onde monstros não vivem em florestas, mas sob os holofotes. Tô falando de Los Angeles e Hollywood. O resultado é um filme polêmico, bagunçado nos bastidores, mas cheio de ideias fascinantes sobre identidade, repressão e o instinto animal que espreita dentro de todos nós. E claro, um bocado assustador, com cenas de perseguições implacáveis e a expertise de Wes Craven para criar uma trama envolvente com direito a um lobisomem que, apesar de não ser o melhor, deixou sua marca. The Cursed, ou Amaldiçoado, é um filme que tem o meu respeito. No episódio de hoje, vocês vão conhecer a história completa e resumida de Cursed, um terror subestimado sobre irmãos amaldiçoados e lobisomens assustadores. E eu também quero trazer algumas curiosidades e vamos aprofundar em alguns temas mais sombrios envolvendo esse longa-metragem. Dito isso, prepare-se para um mergulho no horror urbano, na mitologia da licantropia e em uma análise monstruosa como só o Mistério TV sabe fazer. Eu sou o Johnny e venham comigo. Nossa história começa em Los Angeles, onde uma noite comum vira pesadelo quando 3 jovens, uma desconhecida e os irmãos Ellie e Jimmy, sofrem um acidente de carro ao atropelarem um animal enorme e peludo. Ao tentar ajudar a mulher que dirigia o outro veículo, ela é arrastada pela criatura diante dos olhos deles. E ambos são arranhados no confronto. Após serem socorridos e passado um tempo, Jimmy, que é fã de cultura pop e terror, começa a desconfiar rapidamente de uma maldição de lobisomem. Já Ellie, mais cética, só começa a acreditar ao perceber que está ficando mais agressiva, especialmente perto de sangue. Inclusive, ela perde o controle no estacionamento de um prédio onde participava de um evento e se transforma em lobisomem e acabou matando e devorando uma colega de trabalho que fazia bullying com ela. Se você já viu esse filme, sabe que não foi bem assim, mas vamos continuar. No outro dia, uma vidente encontra Ellie e se assusta. Ao analisá-la, ela afirma que a jovem está amaldiçoada e possui a marca da besta nas mãos, e que precisa quebrar a maldição antes que seja tarde demais. Obviamente ela não dá ouvidos. Enquanto isso, Jimmy, que sofria bullying na escola, agora começa a se impor graças ao poder lupino. E até mesmo vence o valentão da escola em uma luta no ginásio, ganhando a admiração das novinhas e também dos bad boys. Já Ellie, no trabalho, também manifesta suas novas habilidades, se mostrando mais confiante e autoritária, e seduzindo homens ao seu redor. E Jimmy vai até Jake, que é o ex-namorado de sua irmã, e conta sobre o acidente e que eles foram atacados por lobisomens e estão amaldiçoados. Após o cunhado não acreditar, ele vai embora chateado, puto da vida. Já em casa, Jimmy pega uma colher de prata e queima sua mão, confirmando sua suspeita. E ainda é cantado pelo seu antigo bulinador, que se apaixonou por ele.
E galera, segundos depois, Jimmy é atacado por seu cachorro que virou um monstro após morder Jimmy no dia anterior. Por sorte, seu novo amante, é brincadeira, lhe dá carona e ambos fogem antes de serem devorados pelo animal, pelo lobiscão. Já Jake procura Ellie novamente e ela vê a marca da besta na mão do ex-namorado e se apavora. E antes que ele consiga explicar e revelar a verdade, ela foge dele. E então ele alcança ela em outro evento de Hollywood e tenta explicar a situação, mas ambos são atacados por mais um lobisomem. O monstro nocauteia Jake e avança com violência em cima de Ellie. O lobisomem também derrota Bo e atravessa a parede do evento, aterrorizando e matando todos pelo caminho. Ellie e Jimmy ficam trancados no salão com o gigantesco lobisomem. Sem contar, turma, que Ellie e Jake também podem virar lobisomens, mas não sei por que não fazem pra se defender, né? Estão ainda no processo de transformação e de entender o poder. Já o lobisomem mata o companheiro de trabalho de Ellie e foge. E então a chefe de Ellie, Joanne, aparece semi-transformada em lobisomem e confessa que dormiu com o namorado de Ellie porque queria ele para si, mas acabou sendo amaldiçoada por ele. E é ela que está se transformando nesse lobisomem descontrolado, responsável por toda aquela onda de mortes. E detalhe, turma, é muito raro ver lobisomens mulheres. Tá aí mais um diferencial desse filme. De volta ao filme, ela tenta matar os irmãos, mas eles fogem. E Jake acorda e tenta acalmar Joanne. Ele diz que ela pode aprender a se controlar. Só que ela ignora e coloca ele para dormir novamente, o nocauteando. Ela então se transforma em lobisomem e volta a caçar os irmãos, pois ela acredita que ao matar Ellie, Jake só vai ter olhos para ela. O monstro, galera, é muito rápido e poderoso e subjuga os irmãos com facilidade. Ellie toma uma surra, mas ela usa uma escultura de prata para afastar o lobisomem. A polícia chega a rempa e o lobisomem se esconde. Só que quando Ellie começa a zombar de Joanne, o lobisomem dá as caras e mostra o dedo do meio para ela. É sério, é isso mesmo que vocês ouviram, assustando os policiais que disparam contra a fera. E quando os tiros atingem o cérebro do lobisomem, espalhando ele para todo lado, o lobisomem finalmente é eliminado. E agora, de volta à sua casa, os irmãos descobrem que a maldição ainda persiste sobre eles. E na cena final, Ellie confronta Jake em sua casa. Ele admite que é o verdadeiro lobisomem alfa. Ele queria que Ellie se unisse a ele, vivendo como predadores em casal. E então, recusando a oferta, Ellie e Jimmy entram em confronto com Jake. Só que Jake é muito poderoso, mesmo sob a forma humana. E Jimmy, semi-transformado, ajuda Ellie, e ambos conseguem matar Jake com uma pá de prata. E com Jake morto, a maldição finalmente é quebrada. E o filme termina com os irmãos voltando ao normal e com o cachorro da família também livre da maldição. Porém, essa situação sobrenatural mudou eles de alguma forma. Eles estão mais confiantes em si mesmos. Análise monstruosa. Neste universo, o lobisomem é tratado como uma maldição transmissível através de mordidas ou arranhões, algo comum nas versões modernas da lenda. Porém, o filme inclui um elemento clássico da mitologia, a linhagem do lobisomem original, ou seja, matar o alfa pode quebrar a maldição, um conceito que se remete ao folclore europeu. Nesse caso, Jake é o alfa, o primeiro da linhagem e verdadeiro causador da maldição.
A criatura que ataca Ellie e Jimmy é Joanne, uma infectada secundária, o que explica por que matá-la não desfaz a maldição. E esse detalhe adiciona uma camada interessante de hierarquia à licantropia do filme, sugerindo uma estrutura semelhante a um clã ou a uma alcateia. E sim, foi Joanne quem matou a mulher no estacionamento, e não Ellie, como o filme deu a entender. E turma, aqui vai uma revelação interessante. Esses lobisomens são crinos. Ok, muita gente já percebeu. Ou seja, 50% humano e 50% lobo. Porém, eles têm uma vantagem especial. Em vez de serem licantropos, eles são teriantropos. Ou seja, possuem a capacidade de se controlar e pensar, mesmo transformado em lobisomens, apesar de viverem sob um forte instinto animal e assassino. Ainda assim são conscientes e racionais. Esse é um tipo de lobisomem muito raro de se ver, e são os mais perigosos também, já que escapar deles é extremamente difícil, e derrotá-los também não é nada fácil. Mas explicando um pouco melhor no caso desse filme, acredito que ao virarem lobisomens nas primeiras vezes eles vão perder o controle, até que vão aprendendo a se controlar dentro daquele corpo monstruoso. Poderes e habilidades. O lobisomem de Cursed apresenta uma série de habilidades típicas, mas com algumas particularidades. Já na forma humana, eles são muito poderosos, são quase que meta-humanos, com aprimoramento físico e sensorial, força sobre-humana, velocidade e reflexos ampliados, sentidos aguçados, principalmente olfato e audição, tem regeneração acelerada e possuem agressividade aumentada, desejo por carne e sangue e reações instintivas a estímulos, sem contar o aumento da libido e da confiança. E claro, exalam muitos feromônios manipulando as pessoas em sua volta. A maldição é tão complexa aqui que mexe com o psicológico tanto do infectado, tanto de quem está ao redor. Já a transformação não exige necessariamente lua cheia, o que foge do padrão clássico, e ela pode ocorrer por vontade própria, raiva, desejo, dor ou estímulos emocionais. A transformação completa resulta em uma criatura alta, bípede, peluda, com garras longas e rosto canino, com dentes muito grandes, mas ainda parcialmente humano, algo entre o lobisomem de Dog Soldiers e o de Van Helsing. E galera, diante da lua cheia, todos se transformam em lobisomens. Fraquezas. Derrotar esse lobisomem não é nada fácil. Joanne só foi derrotada com facilidade porque, além de ser muito burra, é idiota e orgulhosa. Mas vamos para suas fraquezas. Prata. Feridas causadas por prata não regeneram com facilidade e ainda os deixam fracos. O fogo também enfraquece eles, mas a única forma de eliminá-los é destruindo o cérebro deles ou os decapitando. E matar o alfa desfaz a maldição, libertando todos os infectados. E agora vamos para a cereja do bolo. O visual do lobisomem mistura CGI com efeitos práticos. Visual criado pelo famoso Rick Baker, só que foi parcialmente rejeitado pelo estúdio. Já a forma em CGI é horrível, mas quando o lobisomem volta a ser uma fantasia com efeitos práticos, ele fica muito bonito, turma. É um belo design de lobisomem. E quando eles unem os efeitos práticos com o CGI ao mesmo tempo, o resultado também fica surpreendentemente bom, principalmente para a época do filme. Mas aquele lobisomem todo em CGI, cruz, credo, ave Maria, meu Deus do céu, que coisa horrível. Essa feiura toda tem um motivo e já vou explicar. Galera, esse lobisomem, ele é um monstro mais estilizado do que realista. Ele se move como um predador moderno, mais próximo de um slasher sobrenatural
do que um monstro folclórico e mítico. E isso não é ruim, pois foi a escolha narrativa que acho que combinou muito bem com o tema desse filme. E o simbolismo do lobisomem aqui está muito ligado ao instinto reprimido, como por exemplo Ellie lutando contra seus impulsos agressivos e sexuais, sendo um reflexo da repressão social. E Jimmy transforma sua fragilidade adolescente em poder bruto. Já Joanne é o arquétipo da mulher ciumenta, possessiva e egocêntrica que vira uma besta ao ser rejeitada. Tudo isso remete à ideia de que o lobisomem é uma metáfora para a besta interior que todos escondemos. Algo que o filme tenta explorar, mesmo com suas limitações narrativas. Na tradição esotérica e ocultista, o lobisomem representa a batalha entre o eu racional e o eu instintivo, e em Cursed, isso se reflete na forma como a maldição afeta os desejos mais profundos dos personagens. A transformação em lobisomem é um despertar que revela quem eles realmente são, ou o que estão tentando esconder. Prova disso é o final, que revela a evolução dos personagens e também o lado cruel de Joanne. E Cursed nasceu da mesma parceria de sucesso que criou Pânico, Wes Craven e Kevin Williamson. A promessa era de reinventar o subgênero de lobisomens com o mesmo estilo metalinguístico e teen que revolucionou os slasher nos anos 90. Infelizmente, o filme sofreu interferências brutais do estúdio, resultando em uma narrativa truncada, mudanças no elenco, refilmagens massivas e efeitos especiais apressados e cortes no orçamento. A conclusão é um resultado final que acabou ficando a desejar. E é exatamente por isso que eu passo muito pano para esse filme, galera. Ele merece muito mais reconhecimento de nós por causa da sacanagem feita com Wes Craven, com os atores e com vários funcionários que participaram nesse filme. Tanto que a ideia original era muito mais sombria e violenta, com transformação lenta, paranoia crescente e crítica à cena de celebridades de Hollywood. Esse filme era para ter uma pegada igual esse último filme da Demi Moore, A Substância. Porém, tudo isso foi diluído em troca de um tom mais pop e com muitos cortes. Ainda assim, há momentos onde a mitologia do lobisomem brilha aqui. E se você curtiu essa análise monstruosa, já sabe. Deixa um like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até logo!